Boa noite, que a graça de Deus esteja com você. Amém? Quantas foram as vezes que você se sentiu pequeno diante de uma situação? Quantas foram as vezes que você se sentiu pequeno diante de um problema, de uma situação que estava acontecendo que era tão difícil que você não achava uma saída ou uma solução? O exército de Israel estava ali todo enfileirado diante dos filisteus. Tanto Saul quanto todo o exército estava com medo, porque eles olhavam para o tamanho do gigante Golias. Ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Todos tinham medo de morrer, de perecer diante dele. Até porque ele era grande, ele era gigante. E ninguém queria ir contra ele. Então Davi, quando se aproximou do campo de batalha, foi até Saul e falou: eu enfrento aquele gigante. Eu vou contra ele. Todas as pessoas que estavam ali à volta começaram a rir dele, porque ele era pequeno, porque ele era magro, era jovem demais, não era soldado, era apenas um pastor de ovelhas. Então todos aqueles soldados estavam ali, começaram a rir dele. Os mesmos soldados que não tiveram coragem de enfrentar o gigante, que não tiveram coragem de bater de frente com o problema, ficaram rindo de quem se dispôs a ir contra o problema, contra quem se dispôs a ir contra o gigante. Olha para você ver. Então colocaram a armadura de Saul, do rei Saul, em Davi. Mas Davi era tão pequeno e magro que a armadura ficou frouxa nele, ficou grande nele. Então ele tirou aquela armadura. Ele tirou a armadura. Ele não precisava daquela armadura do homem. A única armadura que ele precisava era de Deus. Então quando ele se pôs de frente com aquele gigante, aqueles soldados, os próprios soldados de Israel, já estavam dando a vitória para o Golias, a vitória para o gigante, a vitória para o inimigo, a vitória para quem estava contra eles. Mas Davi estava blindado, estava com a armadura, não a armadura de homem, a armadura de Deus, porque ele se dispôs em nome de Deus ir contra o gigante, ir contra os filisteus. E ele ainda falou que ao entardecer, Deus colocaria a cabeça do gigante em suas mãos. Olha como é forte a palavra de Deus. Ele não se deixou abalar por causa do tamanho do gigante. Ele não deixou se abalar por causa daquele exército que estava junto com o gigante. Ele não se deixou oprimir pela situação que estava contra ele naquele momento. Ele se dispôs a enfrentar. Ele se dispôs a ir contra o problema antes que o problema se levantasse contra ele. Então ele se colocou ali de frente. Ele falou: você que vem com espada, escudo e lança na mão contra mim, mas eu vou contra você em nome de Deus, o Rei dos Reis, o Rei de Israel. Olha para você como é forte demais essa palavra. Então Davi joga uma pedra, lança uma pedra contra o gigante. Quando o gigante vem cair ao solo com o cara no chão, Davi corre em direção ao gigante, levanta a espada do gigante com dificuldade, porque a espada era de um gigante, a espada também era grande. Então ele levanta a espada com toda a força que ele tinha e dissipa a cabeça do gigante. Ele corta o problema pela raiz. E o exército de Israel sai vitorioso naquele dia. E todo o exército dos filisteus foge com medo, porque o gigante deles, o campeão deles tinha caído. Para um jovem, para um menino esse que já tinha sido preparado por Deus, aonde já tinha enfrentado um leão, já tinha enfrentado um urso. E ele sabia que quem estava com ele tinha dado forças para ele, tinha sido Deus. Deus esteve naquele momento junto com ele, no momento que ele arrancou a ovelha das garras do leão, da boca do urso. Então Deus também estaria com ele naquele momento. Muitas das vezes, você vai se deparar com situações, vai se deparar com problemas gigantes na tua frente, que muitas pessoas vão falar que você não vai vencer, que você não vai dar conta.
Pessoas que não deram conta também vão dizer que você não vai conseguir. E quando você for tentar, elas vão começar a rir de você. Mas elas não conhecem o Deus que você serve. Toda dificuldade, todo problema, todo gigante que você enfrenta, você coloca Deus na frente. Por isso que Deus já decretou a tua vitória. Você pode estar passando pelo problema que for na tua vida financeira, você vai vencer. Não importa o tamanho da dificuldade que você está enfrentando hoje, Deus está com você. E quando você corta a cabeça do problema, quando você corta o problema pela raiz, todos os outros problemas começam a desaparecer. Foi assim que foi feito. A partir do momento em que Davi corta a cabeça do gigante, o exército dos filisteus foge em disparada com medo. Assim, quando você arranca a cabeça de um problema, quando você acaba com um problema de uma vez por todas, muitos outros problemas começam a se desfazer. Então você não precisa ter medo. Você precisa colocar Deus à frente de tudo. Você precisa confiar em Deus, saber que Deus está com você. As pessoas estão à tua volta falando: ele vai tentar? Ele não vai conseguir. Esse aí vai morrer. Esse aí não vai chegar em lugar nenhum. Esse aí não vai vencer. Esse aí que vai representar a nós. Nós já estamos todos massacrados por esse gigante. Quem é esse jovem? Quem que é esse menino? Quem que é ele? Quem ele pensa que é para ir contra aquele gigante? Mesmo assim ele foi. Ele não se importou com o que as outras pessoas estavam dizendo. Ele não se importou com os risos das pessoas que estavam à volta dele. Ele só se importava com aquilo que ele tinha dentro de si, que era Deus. Ele sabia que Deus já tinha decretado a vitória dele. Ele sabia que Deus estava com ele. E que Deus iria colocar a cabeça do gigante nas mãos dele. E assim foi feito. Quando você se dispõe a fazer algo e quando você coloca Deus à frente da situação, você consegue. Se você está falando que aquela porta da tua vida financeira vai abrir, vai. Tem pessoas que estão dizendo que ela já tentou, ela já bateu naquela porta e ela não conseguiu. Ela não conseguiu um emprego. E você está falando que vai vencer e tem muitas pessoas que estão rindo de você. Mesmo assim, você está se dispondo a ir lá, a tentar. E quando você vai e coloca Deus na frente, as portas se abrem e você vence. Estão falando que a tua vida sentimental não tem jeito, não tem solução. Mas você está disposto a lutar por aquilo que você acredita, por aquilo que Deus te deu. Porque tudo que você tem foi Deus que te deu. O teu marido foi Deus que te deu, o teu filho foi Deus que te deu, a tua esposa foi Deus que te deu. A tua casa foi Deus que te deu. Tudo que você tem foi Deus que te deu, começando pela tua vida. Então não adianta duvidar, desacreditar, achar que você não vai vencer. Deus não escolhe pessoa errada, Deus não erra de endereço, Deus não escolhe ungir cabeça errada. Deus escolheu você porque Deus sabia que você era diferente. Que diante dos problemas você não abaixaria a cabeça. Que diante dos problemas você iria se colocar à frente das outras pessoas e se dispor a vencer, se dispor a pegar a vitória. Por isso que Deus escolheu você. Então para de ouvir o que as pessoas estão dizendo, o risinho das pessoas atrás de você. Sempre vai ter pessoas para desanimar você, para colocar você para baixo. Mas você tem alguém que te sustenta e é Deus. Se Davi fosse dar ouvido para aquelas pessoas que estavam ali, para o exército que estava ali, ele não teria enfrentado o gigante. Ele teria desistido, ele teria ido embora. Não era obrigação dele. Era obrigação do rei Saul. Era obrigação do rei do exército de Israel. Ele não tinha obrigação nenhuma. Mas o gigante estava enfrentando, não era só Saul, não era só o exército de Israel, mas o próprio Deus. Ele se pôs diante do exército de Israel.
enfrentando o exército de Israel, Saul e Deus. Por isso que ele se dispôs a ir. Por isso que ele já falou que ele iria vencer. Ele falou que Deus colocaria a cabeça do gigante nas mãos dele. Então você tem que aprender que quando você vai fazer algo, quando você quer algo, você tem que colocar Deus e profetizar que Deus vai entregar nas tuas mãos a tua vitória. Que Deus vai restaurar o teu casamento. Que Deus vai abrir as portas da tua vida financeira. Que Deus vai agir sobre a vida dos teus filhos. Que Deus vai fazer o milagre. Que Deus vai abrir as portas na tua vida. Aquelas portas que não se abriram para aquelas pessoas que estão dizendo que você não vai conseguir. Elas não colocaram Deus na frente. Eles não se dispôs a vencer. Eles não profetizou sobre a vida deles, como você tem feito. Por isso que Deus vai colocar nas tuas mãos a tua vitória. Então por isso que você tem que confiar no Senhor. Você tem que acreditar em Deus. Enquanto todos estavam rindo, Davi estava sendo preparado. Deus preparou ele para aquela situação. Deus preparou ele para aquele momento. Deus preparou ele para o Golias. Como assim, pastor? Preparou ele lá atrás, quando ele enfrentou o leão, quando ele enfrentou o urso. Será que outra pessoa que não tivesse Deus, o temor do Senhor, teria coragem de enfrentar um leão? Será que teria coragem de enfrentar um urso? Não teriam coragem. Mas o que Davi tinha era coragem e fé e confiança no Senhor. Por isso que ele desafiou o gigante e venceu. E todo o exército de Israel reconheceu a força de Davi. Todo mundo reconheceu que Deus era na vida dele. Todo mundo reconheceu que ele era ungido de Deus. Aqueles que estavam rindo começaram a gritar, comemorando a vitória. Olha como é forte, glória a Deus, Senhor. Como é forte. Aqueles que estavam duvidando, cochichando, falando que ele iria morrer, que ele não iria vencer, que ele não passava daquele dia, estavam rindo dele. A partir do momento que ele venceu, Deus entregou a cabeça do gigante nas mãos de Davi. Todo mundo começou a gritar, vibrar, comemorar e a gritar o nome de Davi. E assim também será na tua vida. As pessoas que estão à tua volta gritando, falando que você não vai vencer, você não vai conseguir, você vai perecer, você não vai chegar em lugar nenhum, estão cochichando, falando de você, rindo de você pelas costas. Elas vão ser as primeiras a ver a tua vitória. Elas serão as primeiras a ver Deus entregando nas tuas mãos aquilo que você tem pedido. Elas serão as primeiras a verem a restauração do teu casamento, glória a Deus. Elas serão as primeiras a verem as portas abertas na tua vida financeira. E elas vão ter que aplaudir você de pé. Elas vão ter que reconhecer que Deus é fiel na tua vida, porque você colocou Deus sempre em primeiro lugar. Você nunca deixou se abater pelo tamanho do problema. Você nunca se deixou abater pelo tamanho da dificuldade. Você nunca se deixou abater pelo tanto de perseguidores que tinha à tua volta. É bom quando você vence. É bom quando você é reconhecido. Mas você também não pode esquecer de agradecer, assim como Davi fez. Ele agradeceu pelaquela vitória. Davi agradeceu todos os dias da vida dele. E ele principalmente pediu a Deus: Senhor, eu posso perder tudo, menos a tua presença. Porque ele sabia que era a presença de Deus que o fortalecia. Era a presença de Deus que o livrava das mãos do inimigo. Porque ele sabia que era a presença de Deus que fazia ele vitorioso. Essa é a palavra desta noite para você. Não se deixe abater pelo tamanho dos problemas, pelo tamanho da dificuldade. Amém? E você verá Deus colocar nas tuas mãos a tua vitória. Glória a Deus. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tem um nominho aqui embaixo. Inscrever-se. Clique, aperte no sininho e na palavra todas. Amém? Faça uma aliança no nome de Deus. Não deixe para depois e nem perca essa oportunidade. Todos os dias, às 7 horas da noite, temos palavras e direcionamentos de Deus ao teu coração.
Amém? Glória a Deus, às 7 horas da noite, todas as noites, estamos aqui com a palavra de Deus para você. Amém? Já se inscreveu? Amém. Vamos orar então no nome do Senhor Jesus. Feche teus olhos, abra o teu coração, porque Deus quer falar com você. Senhor meu Deus, Pai amado e Pai querido, neste momento, meu Pai, os teus filhos e tuas filhas estão aqui reunidos na tua presença de todo o coração. Pai, elas têm visto o tamanho dos problemas que elas têm, meu Pai, enfrentado todos os dias. Problemas na vida sentimental, na vida financeira, na vida familiar, na saúde, na vida dos filhos, Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja com eles neste momento e em todo lugar. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, pedimos que o Senhor, meu Pai, coloque os problemas, meu Pai, por terra. Que o Senhor, meu Pai, coloque, meu Pai, a tua força, o teu vigor na vida de cada um que está aqui nesta noite. Que ele não venha temer, meu Pai, problema algum. Que ele, meu Pai, não venha dar ouvido para as pessoas que estão dizendo que eles não vão conseguir, que eles não vão vencer, que eles não vão chegar em lugar nenhum, meu Pai. Estão fofocando, conversando, sorrindo nas costas do teu filho, dizendo, meu Pai, que ele é pequeno, que ele é fraco, que ele não é capaz, que tem pessoas melhores, mais capacitadas do que ele. Mas quem capacita é o Senhor, Pai. Quem dá força é o Senhor. Quem orienta é o Senhor. Quem mostra a direção é o Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Os problemas, as dificuldades que estão diante do caminho façam todos cair por terra. Que quando o teu filho, meu Pai, vir vencer essa situação, meu Pai, as pessoas que estavam à volta duvidando, que elas venham ser as primeiras a ver a vitória do teu filho e da tua filha. Que elas venham ser as primeiras a reconhecer que o Senhor é Deus, o Deus do impossível, e que o Senhor está na vida daqueles que colocam o Senhor como primícia. O Davi, meu Pai, não se deixou abater por causa do tamanho do gigante, por causa do tamanho do problema, da dificuldade que estava à frente deles. Mesma coisa é a vida dos teus filhos, Senhor, que aqui estão. Nada e nem ninguém, meu Pai, tem deixado o teu filho, meu Pai, ficar com a fé diminuída. Nenhum problema, meu Pai, tem desanimado o teu filho. Nenhuma dificuldade, meu Pai, tem feito o teu filho abaixar a cabeça. O teu filho tem ido para cima, porque ele sabe que o Senhor está com ele. Por isso, meu Pai, eu te clamo nesta noite, que o Senhor venha colocar nas mãos de cada um que aqui está a vitória, a restauração, a cura, o milagre e a prosperidade. Que ele venha ver, meu Pai, que aquele que serve ao Senhor jamais cairá diante do gigante. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por mais esta noite, o Senhor permitir esta live, que os seus filhos estejam aqui, meu Pai. Permitir, meu Pai, que nós fizemos uma aliança em Teu nome. Eu te agradeço, Senhor, por cada vida que o Senhor tem resgatado, por cada vida que o Senhor tem trazido para este canal. Os Teus filhos têm compartilhado, têm enviado, e isso tem dado resultado. Cada dia que se passa, tem chegado mais ovelhas aqui, meu Pai. Ovelhas que estavam perdidas, que estavam nas garras do leão, na boca do urso. E o Senhor tem trazido, meu Pai, para eles verem a Tua palavra, para eles ouvirem aquilo que o Senhor quer entregar. Por isso que eu te agradeço, meu Pai, por cada um que tem chegado neste canal. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo, meu Pai, sobre a vida de cada um que aqui está, que nenhum vai perecer, que nenhum será derrotado e que todos verão o Teu poder e o Teu agir, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus já decretou a tua vitória. Não importa o tamanho do gigante, o tamanho do problema, o tamanho da dificuldade, o tamanho dos perseguidores. Só a mão de Deus é maior que isso tudo. Só com a mão de Deus, tudo isso pode ser esmagado, tudo isso pode ser tirado do teu caminho. Amém? Se você crê e confia no poder de Deus, já dá um glória a Deus, porque a vitória é sua. Amém? Glória a Deus. Povo de Deus, eu quero pedir para você, antes de encerrar esta live,
que você venha compartilhar este vídeo, como você sempre tem feito. Amém? Compartilhe com quantas pessoas Deus tocar no teu coração. Amém? Quanto mais o vídeo é compartilhado, mais vidas são salvas e resgatadas para Jesus. Amém? Glória a Deus. Tem muita ovelha aí perdida nas garras dos ursos, nas garras do leão. Amém? Muitas ovelhas que estão à mercê do mal. Faça com que esta palavra salve cada vez mais vidas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou me despedir de você, mas amanhã, às 7 horas da noite, estaremos de volta, em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus, um forte abraço, um beijo no seu coração e até amanhã.